Glória a Deus. Irmãos, eu quero, antes de compartilhar algo aqui com vocês, entrar mesmo na palavra de Deus, eu quero falar um pouquinho, algumas coisas que eu tenho ministrado antes dos seminários de paternidade, principalmente esse ano. Eu queria pedir a sua atenção emprestada nos próximos minutos. Mas tem se falado muito sobre paternidade, muito mesmo. Eu acho que virou até moda, irmão. Até gente que não é pai tem falado de paternidade. Tem se adotado paternidade até como estratégia hoje. Porque tem se visto que tem dado certo em alguns lugares, e quando se dá certo, irmão, as pessoas têm de copiar, para ver se consegue o mesmo sucesso, o mesmo êxito. Mas a paternidade, ela não é uma estratégia. A paternidade de maneira nenhuma não pode ser confundida com uma estratégia. A paternidade é um atributo de Deus, oculto pelos homens e pela religião, mas é um atributo sim de Deus. Eu não sei quantos já tiveram acessos aqui a livros de teologia sistemática, mas se você pegar os livros de teologia escritos por homens, você vai ver vários atributos de Deus. Você vai ver a onipotência, a onipresença, a onisciência, a longanimidade, mansidão, misericórdia, o perdão de Deus, a bondade de Deus, a eternidade de Deus, a espiritualidade de Deus. Mas você vai ver todos eles, vai folhear os livros de teologia, e você não vai encontrar falar sobre um tal atributo que se chama paternidade de Deus. Você não vai ver isso. Porque, irmão, a religião ela não pode te ensinar sobre isso, não pode te apresentar isso. Porque Satanás, desde o início, ele lutou e ele continua lutando até hoje para te afastar de tudo que tem aparência de paternidade. Justamente para manter algo que ele conseguiu lá no Jardim do Éden, que foi com que o homem perdesse a sua identidade, que ele perdesse a imagem e a semelhança de Deus. Então tudo que ele pôde fazer em toda a história, todo o empenho de Satanás, um dos grandes esforços dele foi exatamente para isso, para manter a gente longe, o homem longe disso. A igreja, irmão, o diabo ele não tem problema com igreja, com templos cheios, com denominações grandes. O diabo não tem problema com isso. O diabo tem problema quando nós nos aproximamos de um lugar que nós começamos a descobrir quem ele é, quem Deus é e quem nós somos. Porque automaticamente quando você começa a descobrir quem Deus é, você começa a descobrir quem você é também. E aquelas confusões, irmão, quem teve confusão interna já? Confusão interna, aqueles conflitos de identidade, você já teve? Irmão, se você não teve, eu levanto as duas mãos. Eu levanto por mim e por você, irmão. Porque eu já tive muita confusão de identidade. Eu vim para o Senhor, irmão, com a cabeça toda bagunçada, não sabia quem eu era, não sabia o que eu ia fazer. Eu fui criado para ser um covarde. Eu fui criado para não dar certo. Irmão, vocês estão vendo um rapaz, um menino, irmão. Eu nem acredito que eu sou mais velho que o pastor Rodrigo. Eu não acredito, irmão. Estou querendo falar isso para você hoje. Eu sei que você não acredita também, mas é verdade, irmão. Então eu vim para o Senhor, eu não sabia quem eu era, eu não sabia de nada. E me ocultaram isso, me afastaram. Por quê? Porque é uma estratégia. O diabo não tem problema com igreja, com templos cheios. O diabo tem problema quando as pessoas que estão nesse templo começam a pisar no lugar em que Deus está se revelando. Que os homens cansam de propagar uma mensagem que não leva a lugar nenhum. Que os homens caem em si, como diz a palavra de Deus. Porque, irmão, tem um momento, e eu profetizo que alguns vai acontecer isso com muitas pessoas aqui hoje. Porque eu não estou falando de aceitar Jesus, eu não estou falando de salvação nesses dias. Ainda que isso acontecer, glória a Deus. Mas eu estou falando de cair em si, para que nós possamos chegar mais perto de Deus. Porque há momentos que nós vamos cair em si, irmão. Porque se o ser humano tem um problema, é de se acomodar, é de se acostumar com a vida que ele consegue, que ele conquista. Num determinado momento você vai, de repente você vê e você está se acostumando com aquilo que um dia você conheceu de Deus, e você parou. E você parou em determinado momento e você não cresceu mais, não fluiu mais na presença dele. E você até reclama para Deus: Deus, tem alguma coisa errada.
Eu preciso mais de ti, mas, irmão, você precisa mais de Deus, mas Deus também quer mais de ti. Então algumas coisas, alguns entraves que Deus precisa ser destravado, alinhado com a presença de Deus. Deus precisa entrar em lugares em nome de Jesus que nunca foi habitado, dentro, salas escuras dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Irmão, a história da paternidade, ela não começa no início da igreja. Ela não começa com a morte e ressurreição de Jesus. A paternidade não começou agora nesse século, nessa década, a ser ministrada. A paternidade de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem falado até que a gente tem pregado heresia, irmão, que isso não é bíblico. Irmão, se paternidade não é bíblico, então rasga a Bíblia, joga fora. Porque a Bíblia, ela é a carta de um pai. Não é a carta de um Deus todo-poderoso. Porque um dia me ensinaram que Deus, ele era Deus todo-poderoso. Que ele era Senhor todo-poderoso, era o Deus, o grande eu sou. E eles me ensinaram, olha, Fernando, você vai conhecer um Deus que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Eu vibrei com aquilo. Mas aquilo foi bom até um certo momento da minha vida. Chegou um momento que não foi mais suficiente. Porque, irmão, no momento que eles se revelam para você que Deus é todo poderoso, isso o homem pode explicar. A religião pode explicar, pode te apresentar isso, porque isso não tem problema nenhum você descobrir isso. Isso é um conhecimento natural. Você anda ainda no conhecimento natural. Agora é você saber que o Deus, que é todo poderoso, que Ele tem todo o conhecimento, que Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares, é também, além de ser Deus, Ele é o teu Pai. Irmão, é um conhecimento diferente, isso vai te levar a um outro lugar. Isso vai mexer com dentro de você. Você está me entendendo? É muito diferente você saber que Deus, Ele é todo poderoso. Mas depois da queda do homem, as pessoas viam Deus todo poderoso, mas tinham medo e tinham vergonha dele. Ao ponto das pessoas falarem para Moisés, homens que chegaram mais próximo do Senhor, falar, olha, fala você com ele e depois vem e fala conosco, nós temos medo dele. As pessoas têm medo de Deus. E muitos crentes hoje não conhecem Deus como Deus é, tem medo dele. Quando entram no quarto, eles só pedem para não dar oportunidade de Deus vir e se manifestar. Porque se manifestar dá medo. A glória de Deus, enquanto nós não chegamos a uma revelação dele, ela dá medo, ela dá pavor. É terrível. É o que a palavra de Deus diz, que Deus é um fogo consumidor. Eu já vi histórias, irmãos, de homens que subiram em montes para orar, desceram correndo de medo. Por reconheciam o Deus que é todo poderoso. Um dia, irmão, deixa eu falar para você, me falaram que eu ia para o céu. Irmão, para quem não ia para lugar nenhum, chegar uma hora e descobrir que ia para o céu, irmão, é uma novidade tremenda. Irmão, loteria, Mega Sena, nada se compara com isso. Você descobrir que de repente você estava indo para o inferno e agora você está indo para o céu. Me falaram outra coisa também, que no céu eu ia chegar lá, ia ter uma bodas do cordeiro, que eu ia sentar na mesa do rei. Na mesa do rei. Você consegue fazer dimensão disso, irmão? É bom ou não é na mesa do rei? Me ensinaram isso e eu aprendi. Agora tem uma coisa que não me ensinaram. Tem uma coisa que eu até posso falar, posso ouvir, mas eu aprendi dentro do meu quarto, em secreto. Que na bodas do cordeiro, quando eu sentar na mesa, foi verdade, eu vou sentar na mesa com o rei, mas que o rei, ele é meu pai também. Irmão, sente na mesa de um rei que você não conhece e sente na mesa com seu pai, para ver qual é a diferença. Eu não quero pregar Deus para vocês esses dias, eu quero pregar o meu pai. Porque eu nunca tive uma revelação de pai. Eu nunca tive, em toda a história, eu fiquei muito longe, eu fiquei na marginalidade desse assunto, eu fiquei na periferia.
Eu fiquei exatamente isso, na periferia, e o diabo sempre tentando me afastar disso. Por quê? Porque no centro eu iria descobrir coisas que iriam mudar a minha vida. Eu iria descobrir coisas que iriam mudar as minhas motivações, os princípios, os valores. Por isso que Deus, Ele não quer apenas encher a igreja. Deus quer levar as pessoas para o centro mesmo, aonde Ele está. Irmãos, o propósito de Deus nunca foi encher o átrio. O propósito, o sonho de Deus foi encher um lugar chamado Santo dos Santos. Não foi o átrio, mas as pessoas sempre se acomodaram no átrio, no barulho, na festa, em ouvir o que alguém está se relacionando com Deus falando. As pessoas, elas tendem a se satisfazer com discurso apenas, com barulhos apenas. Mas Deus falou: olha, vocês vão ouvir, vocês vão falar, mas é apenas um tempo. Eu estou querendo ensinar vocês que vocês vão começar a migrar cada vez mais para dentro, vão sair dos átrios, vão para o lugar santo. E depois do lugar santo, o que apenas um homem entrava, eu vou romper isso, e todo mundo vai poder entrar. Mas não entram, porque tem medo. Tem medo. Porque algumas coisas acontecem quando você tem uma revelação de Deus, como Deus é. Irmão, eu quero falar para você que se você é filho, escute isso que eu vou falar para você. Se você é filho, você está pego de uma forma ou de outra. Você não tem escapatória. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Se você é filho, você não é escravo. Você não tem escapatória mais. Você até pode fugir, mas eu quero falar que Ele te alcança aonde você for. Irmão, Deus, sabe por que eu descobri isso? Porque Deus não conhece derrota. Satanás pensou que Deus ia perder os seus filhos, mas Deus não conhece derrota. Deus não perde para Satanás. Deus não perde, irmão, para Satanás. Quando você descobre isso te transforma, porque você começa a entender que você, os seus filhos, são de Deus. Porque filho gera filho, filho não gera escravo nunca. Você começa a entender algumas coisas que Deus vem falando conosco, vem tentando nos manifestar a nós de geração a geração, e algumas coisas estão se tornando cada vez mais claras para nós, Igreja do Senhor Jesus, nesses dias. Mas deixa eu falar um pouquinho do início, antes de entrar na palavra que nós separamos para essa noite. Irmão, no início, Deus, eu vejo um Deus que Ele é o Pai perfeito. A paternidade de Deus, algo que nós ficamos muito tempo longe dela. Nós nos relacionamos com Deus apenas como Deus. Muitos faziam a imagem de Deus como aquele velhinho que está sentado no trono com um pedaço de pau na mão, e se você chegar a pecar, Ele te arrebenta no meio. Dava até medo de pecar, irmão. Tem uns crentes assim que se aventuram ainda. Irmão, mas no começo, no início, onde nós começamos a ver que a paternidade não é da terra, ela é do céu, ela é eterna, porque no princípio Deus já estava com seu Filho Jesus na eternidade. Então, se havia Deus Pai e Deus Filho, a paternidade não é de agora. E se ela não é de agora, não há como conhecimento natural te ensinar isso, porque a paternidade, ela não é da terra. Por isso que hoje nós estamos vendo tanta bagunça nessa área, tanta destruição nessa área. Por quê? Porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais longe disso ele vai estar, mais longe de manifestar, de conseguir êxito, de conseguir vitória nessa área. Então Deus no início Ele começou a manifestar lá em Gênesis. Ele começou a manifestar no que eu digo que foi o sonho de Deus para mim e para você, porque nós estávamos representados em Adão. Adão significa a humanidade. Deus formou tudo com a liberação da sua palavra. Agora o homem foi o sonho, irmão. Eu quero falar para você que Deus não fez o universo por fazer. Deus fez o universo pensando em mim e você. Deus fez o universo pensando nos filhos.
Deus fez a terra pensando nos filhos. Não foi no macaco, não foi na girafa, não foi no leão. Deus fez tudo isso como um pai e uma mãe que sonha em ganhar o bebê. Quantos têm filhos aqui? Irmão, eu não sei quantos planejaram isso, mas eu e a minha esposa, nós planejamos ganhar nossas filhas. Estávamos na missão e começamos, olha, tal ano nós vamos começar a planejar agora de ter filhos. E chegou um determinado momento que isso começou a amadurecer, e nós começamos a sonhar com as coisas. E quando nós chegamos na nossa casa, as coisas começaram a se tornar cada vez mais reais. E quando nós descobrimos que a Débora estava grávida, irmão, foi um sonho que começou a se realizar. Eu sonhei que eu ia ter 2 meninas. Eu sonhei na maternidade com 2 bebês, antes mesmo de saber que eram gêmeas, antes de fazer o primeiro ultrassom. Irmão, era tudo muito sobrenatural e eu não entendia o que estava acontecendo ainda. Você não sabe o que está acontecendo quando você gera um filho. Nós não temos a dimensão, irmão, do que é isso ainda exatamente, da glória que é isso. E algumas coisas começaram a acontecer quando eu comecei a arrumar. Nós começamos a arrumar o quarto lugar, porque a primeira coisa que Deus faz, antes mesmo de executar, de concretizar o sonho, é preparar o lugar. Deus preparou o lugar para mim e para você através de um homem chamado Adão. Deus preparou o quarto, Deus fez a terra, um lugar chamado Éden. Mas no lugar chamado Éden, Deus fez um lugar chamado jardim. Deus preparou um jardim especial fechado para esse homem, para a coroa da criação habitar ali. Era o primeiro quarto que um pai estava fazendo para o seu filho. Irmão, veja o jardim como isso é um quarto. Deus preparou o quarto, nós preparamos os berços. Ali começamos a fazer aquelas faixinhas na parede, tudo bonitinho. Botou o berço, aqueles bichinhos penduradinhos. Não sei se você colocou já no seu filho. Deus nem botou, irmão, bichinho pendurado. Deus fez bicho vivo, leão que não mordia, tudo em harmonia no lugar. Imagina, irmão, a perfeição. Você consegue imaginar o jardim, a perfeição que era esse lugar? Irmão, é até difícil imaginar. E Deus então, tudo preparado, depois Ele fala, irmão, quando nós começamos a preparar o quarto das nossas filhas, nós repetimos as conversas várias vezes. Eu não sei se aconteceu com você, mas nós conversamos a mesma coisa várias vezes. Por quê? Porque nós estamos totalmente chapados desse assunto, cheios. Nosso coração fervia só de pensar daqui uns dias, aquele barrigão que a Débora tinha enorme, vai sair as nossas filhas. E agora nós vamos para casa, não somos mais 2, somos 4. Irmão, tudo mudou. E quando Deus deixou a coroa da criação por último, foi o 6º dia. Ele pegou, fez aquele... Foi diferente porque tudo Ele criou com a liberação da sua voz. Mas depois com o homem Ele falou, olha, chamou o Filho, chamou o Espírito e falou, olha, façamos nós, vamos botar a mão na massa. Por quê? Porque eles vão ser como nós, a nossa imagem e semelhança. E Deus preparou. Note, irmão, o capricho de Deus. Deus teve capricho em fazer eu e você. Deus caprichou, irmão, ainda que você não acredite quando olha para alguns. Mas Deus caprichou, irmão. Deus faz a gente muito mais bonito. E Deus pegou, botou a mão naquele bonecão de barro, fez aquele Adão, irmão. Adão não tinha peso a menos nem peso a mais. Era uma coisa linda. Ele não bastou botar a mão, mas ele soprou para dar o que ele tinha. Parte de Deus foi para dentro, foi transferido para Adão. Adão não viveu por acaso, Adão viveu porque Deus entrou nele. Adão era um homem perfeito, ele tinha imagem e semelhança, ele sentia as coisas que Deus sentia. E se não bastasse isso, Deus ainda vem todos os dias, na viração do dia, ter com Adão. Por quê? Porque Deus precisava dele? Não, Deus não precisava dele para ser Deus, mas sabia que Adão precisava dele para ser filho. Porque o filho, ele tem a sua manutenção de filho através da contemplação do pai.
Por isso que Deus vinha e tinha com Adão, para Adão contemplá-lo. E quanto mais Adão contemplava Deus, mais ele tinha manutenção da sua identidade. Ele se tornava cada vez mais filho, era um aprendizado de ser filho todos os dias. Na contemplação do pai, o filho aprendia a ser filho todos os dias. Todos os dias Deus vinha por amor à sua criação. E chegou o momento que Adão pecou, você sabe da história. Eu não quero pregar isso essa noite, mas Adão então pega e é retirado desse lugar. E ali naquele lugar, com o seu pai fica toda a sua identidade. Adão sai sem a sua identidade, agora ele é um homem sem identidade, sem a imagem, sem a semelhança. Irmão, e nós todos perdemos isso. Em Adão, diz a palavra de Deus, todos morreram em Adão, nós perdemos a imagem e a semelhança. Nós nascemos mortos. Nossos filhos nascem mortos. Sabe o que significa isso? As pessoas que não conhecem a Deus estão mortas. Elas estão em um homem chamado Adão. E Deus então começa, irmão, através de toda a sua palavra, um trabalho para reconstruir, trazer de volta. A história da Bíblia é um pai querendo trazer de volta para casa. Isso é avivamento. Isso é avivamento, é os filhos voltando para casa, para destruir dois legados que têm se alastrado no mundo hoje e destruído as pessoas, que é a orfandade e a prodigalidade. Tem destruído as pessoas, mantido as pessoas em cadeias. E Deus está trabalhando para quê? Para através de mim e de você conseguir destruir essas fortalezas de Satanás na vida de várias pessoas hoje, dentro e fora das nossas igrejas, dentro e fora dos templos. Porque se tem um lugar que é bom para Satanás deixar uma pessoa iludida, irmão, não é lá fora, é dentro. Irmão, Satanás não tem problema com você vir num culto de quarta, um culto de domingo, não tem problema nenhum. Tem alguns que vêm, dão dízimo, dão oferta e ainda se acham, olha, tô bem, pastor, que eu dou dízimo, dou oferta, dou primícia, venho nos cultos. Irmãos, isso é muito bom. Só que talvez você pode estar nadando e você pode morrer na praia. Deus quer que você conheça Ele. O conhecimento dEle é que pode te transformar. Em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Irmão, uma coisa nós temos visto, que ao decorrer de toda a história, desde o princípio que foi a queda do homem, Satanás iludiu o homem para ir atrás de um conhecimento que o afastasse de Deus. Satanás não ofereceu uma mentira para Adão, mas ele queria que Adão desobedecesse a Deus por uma
por uma paixão, por um anseio, por ter um conhecimento que Satanás tem oferecido hoje para os homens, que é um conhecimento terreno, animal e diabólico. Diz a palavra de Deus que o homem tem apetite por isso. Irmão, aqui nesse texto fala que o diabo ele tem cegado o entendimento dos homens. Porque você pode ouvir sobre Deus, você pode se relacionar com a religião, com algumas coisas que diz respeito, que trazem a suposta imagem de Deus. Mas se o diabo consegue cegar o seu entendimento, ele consegue bloquear o caminho de acesso ao seu coração. Porque para chegar, para a palavra chegar ao seu coração, ela tem que passar pela sua mente, irmão. Não há como a palavra de Deus chegar ao seu coração sem passar primeiro pela sua mente. Irmão, agora você há de convir comigo, qual é a maior estratégia de Satanás para os nossos dias? Para a nossa geração, aonde as pessoas estão ficando mais doentes nesses dias? Pessoas dentro dos nossos templos, pessoas do nosso convívio diário, que vêm num culto, vêm em outro culto, ouvem da palavra, mas elas estão cada vez mais doentes. Muitas pessoas, irmãos, estão se tornando cada vez mais doentes. Aonde? Na mente. Porque Satanás, ele não quer o seu coração. Ele sabe que ele nunca vai ter o coração do homem. Satanás quer a sua cabeça, ele quer a sua mente. Porque se ele tiver a sua mente, irmão, ele consegue fechar as portas para a manifestação e para a revelação da glória de Deus que vem através da face do Filho. Então Deus, o diabo, então ele está trabalhando dia e noite para deixar as pessoas cada vez mais doentes da mente. Irmão, eu não sei você, mas eu nunca vi uma pessoa doente da mente ter uma revelação de Deus. Tem pessoas vegetando dentro dos templos hoje, porque estão enfermas da mente. Satanás conseguiu cegar o entendimento delas e tem deixado elas escravas nas cadeiras de várias denominações hoje. Eu olho para pessoas lá em Itajaí e eu vejo pessoas que poderiam estar mergulhadas em Deus e elas estão sofrendo. Por quê? Porque estão cativas de Satanás. Satanás bloqueou o conhecimento delas, o entendimento delas, e elas não conseguem enxergar. Diz a palavra de Deus que a manifestação de Deus começa na mente e ela desce para o coração, e nós temos acesso à glória de Deus. Nós acabamos de ler isso daqui. Através das pessoas olhavam para Jesus, e através da face de Jesus eles percebiam a glória de Deus. Mas todo mundo olhava para Jesus e não via isso. Por quê? Porque Satanás conseguiu bloquear a mente do ser humano na época, conseguiu bloquear a religião na época, para não olhar e identificar quem era o Filho. Eles olhavam para Jesus e houve um contexto preparado, que o Messias não era semelhante àquele Jesus, o Nazareno, o filho do Zezinho, que estava chegando naqueles dias. Eles esperavam um Messias que vinha num cavalo poderoso, vinha trazer libertação do Império Romano. E quando veio o filho do marceneiro, o filho do carpinteiro ali, um homem simples que não tinha casa, pensavam que era de palácio que ele vivia, mas ele não tinha casa. Pensava que ele nasceu num berço de ouro, mas nasceu numa manjedoura. Pensava que ia dormir num colchão box, mas dormia, irmão, em cima de pedra. Travesseiro era pedra. Não tinha onde reclinar a cabeça, ele falava. Aí eles olhavam para ele. Por quê? Porque houve todo um trabalho por trás. Irmão, Satanás percebia o que os céus estavam movendo. Ele não sabia, mas ele percebia que alguma coisa iria acontecer. Então ele começou a trabalhar para tentar evitar que os homens percebessem a glória de Deus através da pessoa do Filho. Irmão, Deus só se manifesta. Deus se manifesta pelo mesmo caminho, pela glória, na face dos filhos. Agora, irmão, quem é filho? Você só é filho quando você conhece seu pai.
Por isso que Jesus podia manifestar a glória do Pai, porque ele o contemplava. Ele manifestava o Pai, ele não se manifestava, ele manifestava o Pai. E automaticamente, quando ele manifestava o Pai, as pessoas percebiam que ele era filho. Ele manifestava o Pai, ele lutava pela vontade do Pai, e as pessoas logo entendiam que ele era filho. Muito diferente, irmão, do que nós entendemos e temos visto de religião na época e em nossos dias. Eu quero falar para você que Deus, desde Gênesis até Apocalipse, de Gênesis até Malaquias principalmente, Deus começou a se manifestar através de ciclos na história. E esses processos foram amadurecendo até chegar em Jesus e até chegar em nós. A revelação de Deus, Deus tem trabalhado com revelações de épocas em épocas. E uma revelação nunca vem desqualificar as outras, mas vem completar. Deus não tinha como manifestar o que está manifestando em nossos dias há 100, 200, 300 anos atrás. Ele foi amadurecendo, foi trazendo o homem para um lugar que ele pudesse manifestar o que ele está manifestando hoje. Porque há coisas, irmãos, que são para os últimos dias, e ele não iria manifestar o que é para os últimos dias em séculos antes. Nós estamos vivendo o que está escrito nos últimos versículos de Malaquias. Por isso que eu creio que nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós não estamos, irmão, não vai demorar muito para Jesus voltar. Você pode ver isso pela própria palavra de Deus. Você pode ver isso por sinais naturais, e você pode ver isso pela própria palavra, pela revelação que nós estamos recebendo hoje, porque nunca foi vivida essa revelação em décadas atrás. Nossos pais não viveram isso. Nossos avós não viveram isso. Eles podiam até ser crentes, mas não tiveram acesso ao que nós estamos tendo acesso hoje. Eles comiam, mas nós estamos comendo algo diferente hoje. Deus está dando algo especial para nós, irmãos. É como se o pai chegasse em casa para botar ordem. Nós estamos vivendo nesses dias de botar o fim em algumas inimizades, em propósitos errados. A sensação que dá é que dia após dia nós estamos morrendo um pouco mais. Porque ele chegou, irmão. E quanto mais ele te convence para você ficar com ele, mais morto você cai. Que sempre que o homem via a Deus, ele caía como morto. João, quando viu o Senhor, ele caiu como morto. Por isso que as pessoas não querem ver Deus como Deus é, porque sabem que vão morrer. E tem aflição disso. Irmãos, abra lá a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Quero compartilhar esse versículo com você, para nós entendermos, irmãos, que há diferentes manifestações de Deus. E você está tendo acesso a algo especial nesses dias. Êxodo 6:3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Irmão, você sabe quem é Abraão, Isaque e Jacó? Homens que tiveram um relacionamento muito forte com Deus, mas eles conheciam o Deus que era o Deus Todo-Poderoso, mas eles não tiveram a revelação de Deus como o Pai que nós estamos tendo hoje. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus se relacionando com os homens de várias formas.
Mas foram pouquíssimas vezes que Deus se relaciona e manifesta-se como Pai no Velho Testamento. A maioria é como Jeová Jireh, Jeová Rafá, Yahvé, Adonai. Vários nomes de Deus, Deus manifesta, mas tudo parece que transcende a história da humanidade. Tudo é longe. Deus, ele se manifestava como Deus ainda muito distante do homem. Nós estávamos muito longe de casa ainda. E Deus então começa a fazer todo o trabalho para se chegar ao homem, para trazer o homem para perto. A palavra de Deus diz que Abraão, Isaac e Jacó tiveram uma revelação de Deus, mas Deus não o fez totalmente conhecido deles. Ou seja, não teve essa intimidade que nós temos hoje. Deus falava com eles, eles ouviam a voz de Deus, mas era a voz de Deus Todo-Poderoso, não ainda a forma que Deus desejava se revelar, como ele se revelava no princípio com Adão. Irmão, a forma que Deus quer se revelar conosco, se relacionar conosco, ainda é a mesma. É a forma com que Deus se relacionava com Adão no jardim, de intimidade, de Adão estar nu e não ter vergonha. Sabe o que é isso, irmão? Estar nu diante de Deus e não ter vergonha. De estar nu, quando Deus chega, você não ter medo. De você não precisar esconder nada de Deus. De Deus vir e ter acesso a todos os lugares. Dele te encontrar, é só lhe falar e Adão ir atrás. De dar uma passeadinha com Deus. De caminhar com Deus no jardim. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Deus está querendo restaurar isso, irmão. Deus está querendo restaurar isso, nosso relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Deus não quer que você se relacione com Ele da mesma forma que Abraão, Isaac e Jacó se relacionaram. Deus quer se relacionar com você como Ele deseja se relacionar comigo, Fernando, como o pastor Rodrigo, como você, de forma singular e pessoal e íntima, dentro do seu quarto. A mesma coisa. Não é algo distante, mas algo pessoal. Algo que vai trazer sentido para você, vai restaurar a sua identidade, vai trazer destino, vai trazer propósito. Por que Satanás tenta afastar o homem de tudo que é a paternidade? Porque a paternidade vem ajustar a nossa identidade em Deus. Aquilo que estava perdido foi achado, ainda que estava longe, está voltando para casa. E quando volta para casa, ainda que volte como escravo, mas vai ter a sua identidade restaurada através do Pai, e vai descobrir que é filho. Nós vemos isso na passagem, na parábola do filho pródigo. Irmão, Satanás, ele tem sido astuto, ainda que limitado, mas ele trabalha para criar sempre cópias. Tudo que Deus cria, ele cria uma cópia. O modo mais fácil de Satanás enganar pessoas é criar uma cópia. E quando começa então a se revelar Deus como Pai, o que Satanás vai fazer? A estratégia agora: criar falsos pais. Criar falsos pais. E Paulo fala: ainda que vocês tenham muitos aios, falsos pais, contudo vocês têm poucos pais. São poucos os homens que estão entendendo isso. Aio é a mesma palavra para tutor. Tutor é aquele que tem a guarda para proteger a criança, mas não tem a capacidade de gerar a identidade na pessoa, de revelar a identidade. A identidade é uma coisa que está guardada com o Pai. Sempre é nas mãos do Pai que Deus confia a identidade dos filhos. Irmão, e tem hoje pessoas criando filhos como se fosse loteria. Colocam um filho no mundo, vamos ver, daqui 10 anos se vai ser do diabo ou de Deus. Tem isso, irmão. Irmão, você tem que saber o que está gerando. Deus, antes de fazer você nascer na terra, Ele já sabia o que estava gerando em você. Por isso que Deus não tem preocupação em te perder, porque Ele vê as coisas que não são como se já fossem. Deus trabalha com você com base no que você vai ser amanhã, não em circunstâncias de hoje. Sabia disso? Ele é diferente de nós.
Nós, quando nossos filhos erram, nós ficamos desesperados, não ficamos? Pega aquele dia que assim eles estão assim meio terrorista. Lá em casa tem dia assim que é o tornado e furacão junto, irmão. E nesses dias dá vontade de fugir, às vezes. Dá ou não dá? Ou é só lá em casa? Irmão, tem dia que dá vontade de fugir, mas eu aprendi uma coisa com Deus. Um dia eu cheguei para Deus e fui dar uma reclamadinha, só uma reclamadinha de leve. Só comecei, irmão. Só comecei. E Deus não deixou nem eu continuar, porque Deus falou: o mesmo trabalho que às vezes você tem, você me dá. Eu só estou deixando você experimentar um pouquinho, para você descobrir quem você é. É o mesmo trabalho. Só que Deus, eu descobri uma outra coisa também. Eu descobri que eu sou aceito por Deus porque Ele não é como eu sou. Porque se Deus fosse como eu, Deus iria me rejeitar. Porque eu mesmo muitas vezes não me suporto. E eu comecei a projetar isso nas minhas filhas também, porque se eu fosse como elas, eu não iria aceitá-las. Mas como eu sou pai, com uma pequena revelação dessa paternidade de Deus, eu aceito elas, não como elas são hoje, mas com base no que elas vão se tornar. O meu investimento para elas, ainda que elas sejam crianças hoje, mas o meu investimento é visualizando as mulheres que elas serão amanhã. E você tem que conseguir visualizar os seus filhos na eternidade, porque você está criando filhos para Deus, não para a terra e não para Satanás. Quando chegam as pessoas na igreja, nós olhamos para elas momentaneamente e falamos: não, esse filho aqui nós não queremos, porque é filho feio. É bucha, como eles dizem lá em Itajaí. É bucha. Vem aqueles drogados, irmão, andarilho, e ainda fala: ó, tive na igreja do fulano e tal, ele mandou vir para cá, porque aqui vocês aceitam. Rico, irmão, eles não mandam. Nunca apareceu engravatadinho e falou assim pra gente: ó, fui na igreja do fulano de tal e mandaram eu pra cá porque lá não me aceitaram. Só vem andarilho, bebo. Aí você olha, e se você conseguir se se você conseguir se relacionar com eles, olhando somente para o que eles são hoje, você, irmão, desiste. Você desiste, você não aguenta. Mas Deus quer nos fazer enxergar como Ele enxerga. Enxergue em homens de rua, filhos que vocês não conseguem ver hoje. Vocês não vão conseguir ver com os olhos naturais, porque a paternidade não tem nada a ver com o natural, irmão. Ela é totalmente sobrenatural. Por isso que Deus está convidando a igreja a tirar os seus pés do chão. E quanto mais você tirar os seus pés do chão, quanto mais louco você fica, mais sábio em relação aos céus você se torna. Não tem como, irmão, gerar alguma coisa em Deus você totalmente ligado à terra. Deus vai trabalhar para fazer você se frustrar mesmo. Para você se frustrar, escute o que eu estou falando. O trabalho de Deus com alguns ainda é esse, que faça você se frustrar com as coisas da terra. Irmão, vai chegar dias que você não vai aguentar mais. Você não vai aguentar mais. Você não vai aguentar mais, irmão. Você não vai aguentar fazer as mesmas coisas que você sempre fez. Você não vai se suportar, irmão. Você vai olhar para o espelho e vai dar vontade de brigar com aquele cara que aparece. E eu quero falar para você: pastor, quando que isso termina? Irmão, não termina. Porque parece que quanto mais você está disposto a morrer, mais Deus vai te levar para dentro e mais desejo você vai ter ainda. Porque você vai menosprezando as coisas da terra e valorizando as coisas do céu. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo a gente conhecer Ele como Ele é. Por quê? Porque Deus está amadurecendo os filhos. Irmão, Deus está amadurecendo. Deus está levando os meninos a se tornarem homens. E o menino, ele tem uma coisa. Vocês lembram na passagem do filho pródigo? Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas vocês lembram quando ele voltou para casa?
Ele ensaiou o retorno, como muitos têm ensaiado hoje. Eu vou voltar para casa para conquistar os meus anseios: casa, comida e roupa. Casa, comida e roupa lavada, irmão. É o anseio do ser humano: casa própria, ter roupa boa e boa comida. E esse era o anseio. Ele falou ainda: eu vou voltar, vou pedir perdão para meu pai, vou falar para ele que eu pequei contra ele, contra os céus, e vou ser recebido como escravo. Tá bom como escravo. Porque o menino, ele não está interessado na identidade, ele está interessado nas coisas que ele vai ganhar. O menino, a criança quando é pequena, ela pensa que tudo é dela, que a mãe é uma extensão dela, que o pai é dela, que a casa é dela, que tudo é dela. Chega as pessoas perto dela e fala assim: não, é meu, é tudo meu, tudo meu. Nada para os outros. Não é assim? Só que esse menino vai crescendo, e Deus vai deixando você crescer, vai levando você a crescer, vai passando por decepções, irmãos. Quem quer crescer, irmão? Decepções, grava aí. Vem frustração também vem. Perseguição também vem, irmão. Vem também. Vem sofrimento, vem. Porque é no fogo. É no fogo que nós crescemos. E à medida que você vai crescendo, as coisas que você queria para você, você começa a menosprezar. E conforme você vai crescendo, as coisas materiais perdem o valor, e o pai começa a ter uma outra dimensão de valor para você. Por isso que é normal ver alguns filhos, depois de grandes, espiritualmente falando, depois de maduros, se tornarem cada vez mais maduros, menosprezarem tudo que tem aparência da terra. Eles podem ter até alguma coisa, mas para eles não tem mais importância nenhuma. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus você se torna, mais Deus fica importante para você, e as coisas perdem o valor. Esse é o sonho de Deus do jardim, onde ele era mais importante para Adão do que qualquer outra coisa. Adão, ele foi expulso antes de aprender plenamente o que era ser filho. Ele tinha uma responsabilidade e ele negligenciou. E eu quero falar para você, irmão: tudo que nós negligenciamos hoje se torna uma afronta amanhã. Por isso que eu falei para você hoje que se você é filho, não tem jeito. Você está pego de uma forma ou de outra. Escute o que eu estou falando para você. E se você quiser negligenciar, negligencie. Se você está tendo uma revelação e você está fugindo dela, você está negligenciando algo diante de Deus, e isso vai se tornar como afronta amanhã para você. Quando líderes e pais fogem, não tem jeito, irmão. Amanhã essa fuga vai se levantar como uma afronta. Vai se levantar como uma afronta. Irmão, para tudo que Deus cria original, o diabo ele cria uma cópia. Irmão, em tempos de pirataria, em tempo de cópia, nós temos vivido isso hoje dentro de nossas igrejas também. Irmão, Deus quer levar a igreja para conhecer a sua condição original. Há uma condição original para nós descobrirmos em Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de condição original, do relacionamento original que Deus projetou para mim e para você. Deus Pai e Deus Filho. As suas orações vão mudar, a sua maneira de se relacionar, de viver vai mudar. Seus princípios vão mudar, os seus valores, os seus sonhos vão mudar. Se você quiser sofrer mudanças intensas, se disponha a isso. Agora, se você não quiser sofrer mudanças, fuja até que ele te pegue. Se você sabe que ele vai te pegar, irmão, então é melhor se render hoje. É melhor render hoje. Nada como o original. Eu gosto de um exemplo do ovinho Kinder. Quem lembra do ovinho Kinder? Irmão, era um chocolate. Eu sou formigão. Gosto de chocolate, tem que me controlar. Gosto de doce. Mas quando lançaram aquele ovinho Kinder, para mim era uma delícia. E era caro o bichinho.
E vinha até os brinquedinhos dentro. E na hora que fez sucesso, porque tudo que faz sucesso alguém vem e copia. Não é assim? Se você coloca um comércio hoje e ele dá certo, mês que vem já tem gente botando o mesmo. Só que quem tem a visão, ninguém consegue imitar, irmão. Ninguém consegue reproduzir aquilo que a pessoa que tem a visão está fazendo, se não conhecer a origem. O negócio é você conhecer a origem. E veio várias cópias, mas nunca foi o mesmo gosto, fizeram até brinquedinho, mas não era a mesma coisa. E depois retornaram ao original. Por quê? Porque nada substitui o original. Até que os homens se decepcionem com tudo, o original vai ter o seu valor. Vai voltar, ainda que você fuja de Deus, dando valor às cópias. Mas vai chegar uma hora que muitas pessoas vão cair em si e vão voltar a dar valor ao original. Vão voltar a dar o valor, irmão, àquilo que é original. Irmão, e há um preço a ser pago. Deixa eu contar uma experiência sobre original e cópia para você, que eu passei nesses dias atrás com as minhas filhas. Nós temos lá em casa, temos uma assinatura de TV e nós combinamos em casa, porque estava muito ruim, muito complicado deixar elas assim, elas assistirem algumas coisas. Eu falei para as filhas, nós vamos fazer uma mudança aqui em casa. Nós vamos tirar a TV e com o dinheiro da TV, vocês vão comprar uns joguinhos para você. Joguinhos de esporte, tudo, e vocês vão preencher o tempo de vocês com isso. Sabe aqueles joguinhos que tem hoje que a pessoa fica vôlei e tal, joguinho mesmo, aparelho? Elas não são muito chegadas, mas a gente tentou convencer elas e elas toparam. E agora chegou na parte agora de executar. A primeira parte mais fácil foi cancelar a assinatura, foi diminuir lá, porque era economia, irmão, e o homem gosta de economia. Primeira coisa que eu vi foi o cifrão caindo, assim, meu Deus, o negócio é bom. Aí passou uma semana, uma delas veio assim, papai, agora está na hora de senhor, do papai comprar aquilo que o pai prometeu. Na hora, irmão, deu vontade de ligar para o camelô, na hora. Vou ligar para o camelô, vamos ver quanto que é no camelô. Daí eu falei com a Débora assim, Débora, a gente não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso porque pessoas têm vindo aqui em casa, têm comida na nossa mesa, têm tido, e é errado, meu Deus, eu tenho empregado isso, e sai para lá, Satanás. Aí eu fui na loja, irmão, e nisso vários irmãos começaram a fazer a mesma coisa, porque eu tinha contado um mês atrás a minha ideia num curso de paz que nós damos. E na hora que eu dei a minha ideia, todo mundo, um monte de gente começou a fazer a mesma coisa. E eu falei só a minha ideia, o que eu estou vivendo em Deus. Não é uma doutrina. Não sai daqui falando que é obrigado a fazer, é uma experiência minha. Aí eu fui na loja, cheguei na loja assim, eu quero tal aparelho e eu quero aquele bloqueado. A moça assim, bloqueado, senhor, quer, mas todo mundo pede para desbloquear. Não, mas eu quero bloqueado, já para matar tudo quanto é tentação que eu vou ter. Quanto é que é o joguinho? Ah, é 100, 120 reais, irmão. Um joguinho tu compra 20 no camelô. Manda bloqueado. Eu quero o original. Irmão, uma semana depois, a minha filha chega, entra no carro depois do colégio e fala: papai, nós tivemos uma palestra com uma agente da Receita Federal hoje. E aí, filha, como é que foi? Papai sabe que pirataria, cópia, não é só CD, que pode ser roupa, pode ser aparelhos, pode ser tudo que a gente tem dentro de casa, pode ser uma cópia, pode ser uma pirataria. E ela falou que é errado. Eu fiquei imaginando, Deus, se eu tivesse entrado pelo caminho da cópia, onde é que eu estava agora? Eu estava num mato sem cachorro, como a gente diz lá. Mas, irmãos, Deus está querendo mostrar para a gente que o melhor ainda é o original. Eu não estou pregando aqui contra a pirataria, não tenho nada a favor, mas eu não estou pregando contra. Não confunda, a ministração não é disso hoje. Mas Deus está querendo nos levar a conhecer a condição original do que nós perdemos. Irmão, eu quero falar para você, não se contentar em viver uma coisa com Deus se não for original.
se não for aquilo que Deus um dia projetou para mim e para você. Irmão, aquilo hoje, o que você está vivendo ainda não é a condição original. Você pode estar vivendo no caminho, mas não é a condição original. Por isso que você não deve parar. Você não pode parar nunca, não pode se conformar com isso. Não pode se conformar. O diabo tem cegado o entendimento dos homens para que eles não procuram, para que eles se conformem com com a vida que eles têm hoje. Irmão, a pior coisa que tem é o conformismo. Quando a pessoa para de crescer. Quando a pessoa para de crescer, é o primeiro sinal que há alguma coisa errada. Quando os filhos param de crescer, é a evidência de que eles estão doentes. Quando um crente para de crescer, você pode perceber que ele está ficando enfermo. Quando ele perdeu o desejo por Deus, de crescer, de conhecer a Deus, de seguir as revelações. Só que assim, ó, Deus é tão bom, irmãos, que Ele começa a dar revelação para nós de algo especial dos últimos dias, sobre esse atributo maravilhoso de Deus que nós não conhecíamos. Porque a paternidade é um atributo poderoso para gerar o maior avivamento de toda a história da humanidade. Porque o grande avivamento dos últimos dias está no último versículo de Malaquias, onde o coração dos pais se converteria ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais. Esse é o grande avivamento, os filhos voltando para casa. Não há outro grande avivamento. Não vai ter outro, irmão. Não é aglomeração, não é estádio cheio, até que pode ter. Mas o grande avivamento é quando acontece isso. Quando você descobre que você está vivendo como órfão, ou vivendo como pródigo, e você quer voltar para casa. Quando você reconhece para Deus, eu sou crente, mas eu me acomodei. Eu me acomodei. E nós temos a tendência de se acomodar. Irmão, hoje os homens estão vivendo com Deus. Eu não sei se você já conheceu aquelas cadeiras de massagem. Você já viu? Nos aeroportos tem alguns. Quem passa ali por Campinas, tem um monte delas. Irmãos, tem gente vivendo com Deus baseada no relacionamento com aquela poltrona. Faz massagem das plantas do pé até na cabeça. Você senta naquilo que te envolve. E o único trabalho que você tem para Deus é pedir: Deus, vê 10 aí para mim colocar na máquina. Deus, 50, vê uma onça, Deus, para mim botar na máquina, para ter 50 minutos de massagem. Estão fazendo da cruz uma cadeira como aquela lá. Irmão, um dia nós estaremos com Ele, e nós o veremos como Ele é. Eu não preciso de nada que possa imitar ou me confundir na terra. Nada que possa ser oferecido por homem algum, que a religião possa me oferecer, como cópia, como subterfúgio, como fuga, para eu perder tempo, para me afastar daquilo que Deus tem para mim e para você. Deus está trazendo um conhecimento que pode nos libertar, que vai libertar muitas pessoas. O conhecimento que vai entrar na sua mente, vai descer ao seu coração, vai resplandecer a glória do Pai através da sua vida. Mas vamos correr aqui. Eu quero falar para você. Nós lemos aquele versículo de Êxodo. Agora preste atenção numa coisa. Que quando começa a manifestação numa outra época, no Novo Testamento, Deus ele começa a se revelar de forma progressiva também. E eu quero falar para você que Deus se manifestou através de Jesus Cristo de várias formas. Várias formas foi a maneira com que Ele se revelou. Ele se revelou através do filho de José, do filho de Davi, como o Cordeiro de Deus. Ele se revelou de várias formas e foi caminhando, irmãos, como rei de judeus, como governador, como guia, como filho amado. Mas sempre foi, se você pegar em Mateus,
você for seguindo em Mateus no Evangelho, no primeiro Evangelho, você vai vendo que a revelação parece que ela é progressiva, ela vai caminhando para um lugar, para um ápice. E aquilo vai evoluindo, porque Deus vai te cozinhando. Você já viu cozinhar siri? Siri, você põe ele vivo na panela. Ele nem sabe que vai morrer, irmão. Tem gente vindo para Jesus, ele vem para ser vitorioso, para ser poderoso, cheio de promessa, te oferecer um monte de coisa. Casa, comida, carro zero. Irmão, tem hoje homens de Deus que parece que tem ou casa das chaves ou dono de concessionária, porque ele sai distribuindo carro zero para todo mundo. Um dia eu estava no lugar e tinha um homem desses, ele começou a falar: olha, Deus está me mostrando, entregando uma chave de um carro zero para você. Entregava para mim, eu pensei assim: meu Deus, eu sou o queridinho do papai. Mas depois eu vi que ele estava entregando para todo mundo. Assim, tem coisa, tem rolo aí. Tem rolo porque Deus agora tem a concessionária. Deus agora é um agente para doar carro agora. E Deus então começa a se manifestar de várias formas. E foi caminhando, só que sempre foi o conhecimento do homem, sempre a nível natural. E Deus começou a levar o homem, a querer levar o homem para uma outra dimensão de conhecimento, ao nível espiritual. Sempre foi isso. Porque se você conhecer a Deus simplesmente com base no sermão, simplesmente com base em livros de história, você vai conhecer o Deus somente nesse céu. Agora, quando você se dispõe a conhecer a Deus numa outra dimensão, quando você começa a querer trazer o conhecimento de Deus dos céus para a terra, você entra num novo lugar em Deus, e você começa a manifestar uma outra glória também diante dos homens. É isso que Deus está fazendo conosco. É isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Ninguém consegue entrar nesse nível de entrega, irmão, se não for de uma certa forma habilitado por Deus, habilitado através de uma revelação. E como eu falei para vocês, Deus é tão bom, que Ele começa a dar o fio da meada para você. Irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Deus estende o mesmo manto de revelação para todos. Só que Ele não faz acepção, mas Ele faz distinção de pessoas. Ele sabe aonde tem fome e aonde não tem. Ele sabe quem está disposto, olhando assim para nós. Ele já sabe quem está disposto e quem não está disposto. Então sorria, irmão. Você está sendo filmado. Ele olha, e Jesus ele sabe discernir os segredos do coração do homem. Ele sabe quando você está ouvindo uma mensagem como essa e você se fecha para ela. Porque tudo que traz a ideia de voltar para o original, do lugar em que você vai ter que tomar decisões, você se fecha, se você não está disposto a morrer. Porque para tomar decisões desse nível, você tem que estar disposto a morrer, a entregar, a renunciar à sua própria vida. Eu gosto de uma tradução que fala de odiar a sua própria vida. Sabe o que significa isso, irmão? Você descobrir, irmão, Deus ele é simples, mas não simplório. Deus, Ele fala que há um tesouro que você vai descobrir, que você vai vender tudo que você tem. Sabe o que é isso? Deus fala a sua palavra que há um tesouro que quando você o descobrir, você vai vender tudo que você tem. Eu não estou falando de vender os seus materiais assim. Eu estou falando de vender tudo que você tem aqui dentro, que te roubava dele. E você vai vender, se desfazer de tudo para você ir lá e conseguir aquele tesouro, só você o conquistar. Ele traz essa mensagem através da parábola do tesouro escondido. É isso que nós estamos fazendo quando você começa a descobrir essa revelação. Você começa a jogar tudo para fora que você tinha. Irmão, há muitas coisas que colocaram para dentro que você vai ter que colocar para fora agora. Não, algumas coisas novas de Deus para nós, vinho novo, Ele não tem como colocar sobre nós quando há ainda vinho velho. Irmão, não é o tanto de revelação que nós estamos ganhando, é o nível de resposta que nós estamos dando para Deus.
você começa a ter uma revelação, mas a continuidade dela depende da sua resposta. Depende do quanto que você está disposto a prosseguir. Agora deixa eu pular aqui para o último versículo, irmão, que eu quero compartilhar com você. Abra lá em Mateus 16. Não, me dê mais 10 minutos, por favor, só. Mateus 16. Um foi o conhecimento dos homens, irmãos, conseguiram na terra. Outro é o conhecimento que Deus está dando para os homens, o conhecimento que vem do céu. Mateus 16, 13 a 16 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Deus não está interessado em saber o que os perdidos estão achando dele. Deus está interessado em saber o que os filhos pensam ao seu respeito. Qual a revelação que os filhos têm? Qual é o nível de compreensão que eu e você temos dele, de quem ele é? Jesus um dia chegou para os seus discípulos, depois de passar vários anos, depois de se relacionar com eles, deitar, dormir, comer, ele chega para eles e fala: Quem diz os homens que eu sou? E ele falou: Olha, uns, Senhor, dizem que você é Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas Jeremias, Deus não queria na realidade saber o que os outros diziam, mas o que eles pensavam ser. E aquilo que eles viam em Jesus era aquilo que eles viam, o acesso que eles tinham a Deus. E Pedro, para variar, Pedro chegou, se levantou e falou: Olha, Jesus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmão, eu quero resumir aqui aquilo que eu não consegui falar para vocês por causa do tempo. Irmão, escute isso. Até esse momento, os homens tiveram acesso a uma revelação natural. Desse momento em diante, um homem, ele consegue trazer revelação de quem Jesus é, aquilo que está nos céus, com aquilo que ele estava manifestando na terra. Ele consegue unir identidade e o propósito de Jesus manifesto na terra. Ele fala para Jesus algo, Jesus fala para ele: Vira, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Não foi carne nem sangue, ou seja, isso não é da terra. Pedro, você conseguiu chegar no lugar que eu queria que você chegasse. Você agora está experimentando uma comida, uma dieta celestial. Era isso que eu queria que você pegasse, Pedro. Porque, irmão, Pedro, eles até aqueles momentos, eles não tinham a identidade de filho totalmente restaurada. Jesus ainda ia morrer na cruz do Calvário, ia ressuscitar. Irmão, e uma revelação dessas, a revelação da paternidade, ela habilita os filhos. Ela habilita os filhos. No momento que Pedro falou: Olha, Simão chegou, olhou para Jesus e falou: Olha, Jesus, Tu és o Filho, o Cristo, Filho do Deus vivo, céus e terra agora. Sempre todo mundo andou na terra, agora Pedro dispôs agora a andar no céu. Pedro se dispôs agora a comer alguma coisa que a terra não tinha para oferecer, que a religião não tinha para oferecer. Pedro agora larga essa revelação. Jesus: Olha, Pedro, você aprendeu. E eu quero falar agora que você agora é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Logo depois Jesus fala isso para ele. E agora Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu quero te entregar as chaves agora do reino, e o que tu ligares na terra será ligado no céu. Irmão, você consegue prestar atenção na dimensão disso que Jesus está fazendo? Jesus está habilitando Pedro a trabalhar na terra por algo que ele estava vendo nos céus.
através de uma revelação que Pedro experimentou e deu uma resposta positiva para aquela revelação. Agora Deus vem, Jesus vem e entrega chaves. Jesus só pode entregar chaves do reino para aqueles que têm uma revelação de quem Ele é. Aqueles que sabem quem Deus é, o conhecem na intimidade, que buscam intimidade, não estão buscando as coisas que o Pai pode dar, mas quem o Pai é. Deus então confere as chaves para você ir lá no céu, observar as coisas que estão sendo geradas, vir na terra e ligar. É exatamente como uma extensão, irmão. É exatamente como uma extensão. Você olha nos céus e vê o que Deus está gerando lá, e você vem na terra, pega a ponta da extensão e você fala: Deus, posso ligar? E Deus fala: filho, você já olhou tudo que eu estou gerando aqui, você tem a autoridade agora. Você liga, e Deus fala: tudo que você ligar estará ligado no céu, será ligado no céu. Deus não está falando para o homem: tudo que tu inventar na terra eu vou fazer no céu. Não, Deus está falando que tudo que você ligar na terra estará ligado nos céus. Ou seja, tudo que você viu lá em cima e você descer para ligar, Deus fala, ou seja, Deus fala: a força aqui, as coisas sendo criadas, mas eu preciso de homens que vejam e se dispõem a ligar na terra. Porque eu não tenho como ligar aqui, eu não tenho por que ligar aqui no céu sem que ninguém dê uma resposta na terra. Estão entendendo o que eu quero falar? Os homens que estão observando o que Deus está gerando nos céus, eles vão ter a coragem de dar a vida deles para ligar o plug. E na hora que eles ligarem na tomada aqui na terra, Deus vai falar assim: ele já viu, entendeu? Deus vai se compromete com isso, vai mandar força para a terra, para que seja executado na terra e manifesto aquilo que já está gerado nos céus. Irmão, é um outro nível de conhecimento que Deus está dando. Deus está querendo trazer conhecimento dos céus e não manifestar o entendimento que há na terra. É esse o nível de revelação que Deus está querendo trazer. Deixa eu encerrar só com uma ilustração para você. Um dia, irmão, quando eu tinha meus 16 anos, eu sonhei em fazer 18 para dirigir. Eu aprendi a dirigir muito antes de fazer 18 anos. Até bati carro antes de fazer 18 anos. Muitos filhos fazem isso, né? Mas eu quero falar para você que quando eu fiz 18 anos, uma coisa é você saber dirigir, a outra coisa é você ser habilitado para dirigir. É uma coisa totalmente diferente. E são vários tipos de habilitações que você pode ter. Depende daquilo que você quer. Uns vão se contentar com carro de passeio, outros por causa dos sonhos, do apetite, da revelação que experimentaram de Deus, porque puxaram muito mais desse novelo que Deus deu o fio e começaram a puxar. Eles estão tão desesperados que eles vão querer ser habilitados para carros muito mais velozes. E é isso que Deus falou com Pedro: Pedro, você chegou a um nível de revelação que você está sendo restaurado a sua identidade. Você vai descobrir que você não foi gerado para ser pescador. Você foi gerado para ter as chaves do reino. Irmão, sabe o que é um pai entregar as chaves da sua casa para um pescador? Deus fazer isso? Deus só entrega as chaves da casa para aqueles que têm intimidade com Ele. Não é porque você é um pastor, um apóstolo, um evangelista que Deus vai te dar a chave. Só tem uma coisa que faz você ganhar uma chave: quando você é filho, e quando você tem um conhecimento do que você é, quando você é maduro, quando você descobre quem Deus é, tem um acesso a esse nível de revelação, que você chega: Jesus, para todo mundo, você sempre foi o filho do carpinteiro, o filho de Davi. As pessoas conseguiam ligar Jesus aos patriarcas, mas nunca ao céu. Pedro foi o primeiro a ligar Jesus ao céu. Por isso que Jesus perguntou para eles: o que dizem os homens que eu sou?
sempre ligado à história, Jeremias, Elias, filho de Davi. Pedro extrapolou. Pedro quebrou tudo. Pedro falou: Jesus, a tua origem não é daqui. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo diz respeito ao propósito, e Deus diz respeito à sua origem. Por isso que o seu segredo não está no passado, irmão, está na origem. Se você descobrir que a revelação que Deus quer compartilhar conosco não está no passado, está no céu. Por isso que os homens precisam entender que a paternidade não está ligada ao passado, está ligada à origem. Tudo começou com a paternidade e vai terminar com a paternidade. Nós somos feitos por Ele, elegidos nele antes da fundação do mundo, e nós voltaremos para Ele. Começa com Ele e termina com Ele. Talvez Deus esteja perguntando para nós esses dias: quem vocês dizem que eu sou? Porque Deus, irmãos, alguém tem uma chave aqui para me emprestar rapidinho? Uma chavezinha, pode ser de carro, não tem problema. Fica tranquilo que eu devolvo, pastor, tá? É teu. Mas agora imagina Deus pegar, olha para você, irmão. Deus quer que você amadureça. Para quê? Para você ser feliz? Para você ter muita coisa? Não é esse o propósito. É para que Ele possa dar a chave da casa para você. Sabe para quê? Porque quem tem a chave da casa, irmão, pode botar quem quiser para dentro. Você vai ter as chaves da casa e você agora vai ter você vai entender que o seu propósito é manifestar a glória do Pai através de você que é filho. E as pessoas vão olhar para você e vão querer ir para casa também. Ainda que sejam imaturas, mas vão seguir um filho maduro. Deus só dá chaves para filhos maduros. Estão entendendo? Que Deus não quer, o objetivo de Deus não é te enriquecer na terra. O objetivo de Deus é te dar tesouros no céu. Você até pode ter muita coisa aqui, mas isso não é mais importante. O mais importante é você ganhar a chave. Cara, eu viajo nisso quando Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, o que uma revelação pode fazer na vida de um homem, irmão? O que uma revelação pode fazer na vida de um homem? De Jesus pegar a chave dele. Você dá a chave da sua casa para qualquer pessoa? Você só dá para os íntimos. Jesus pega a chave dele e fala: Pedro, em outras palavras, eu confio em você. Agora tu estás pronto. Porque ele viu quem Deus era. A revelação da paternidade habilita você a ser filho. Vai tirar você debaixo de tutores, debaixo da lei, e te colocar para dentro de casa. É isso que Deus está fazendo. Agora me responda uma coisa: quantos querem as chaves do reino? Quantos querem? Quantos querem ter esse nível de intimidade? Sabe por quê, irmão? Porque depois que Pedro tem esse nível de intimidade, ele morre de cabeça para baixo pregado numa cruz. Vai ser gerado um nível de disposição fora da realidade. É isso que Deus vai fazer conosco. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, obrigado. Queria convidar você para se levantar. Êxodo 6:3 fala: eu me revelei a Abraão, Isaque e Jacó, mas por amor ao meu nome não me fiz conhecido. Irmão, você imagina se Abraão, Isaque e Jacó tivessem a oportunidade que nós temos,
que Deus fala: se você entrar no quarto em secreto, eu vou me manifestar a você em secreto. Deus não fala que pode ser que Ele vai se manifestar. Ele fala que vai se manifestar. Você imagina que homens desse calibre, como Abraão, Isaac e Jacó, se tivessem isso que nós temos hoje, o que eles não seriam capazes de fazer? Irmão, nós temos tudo nas mãos. Mas nós nos acomodamos em deixar a nossa mente cativa muitas vezes, longe de revelações desse tipo, de dar uma resposta para os céus ao nível da revelação que Deus está nos dando. Nós estamos tendo algo, irmão, que em toda a história da igreja ela não teve. Por isso que eu entendo que hoje nós estamos vivendo os últimos dias, porque a palavra de Deus diz que o Pai, como íntimo, seria só para os últimos dias, que a paternidade seria restaurada. E nós estamos vivendo contextos hoje de miséria nessa área, de destruição nessa área, porque sempre os avivamentos acontecem no ápice que Deus não suporta mais. E vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos anos. Deus está preparando, irmão, o cenário, o lugar para a maior manifestação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. A minha oração é que Deus restaure em você e em mim a condição original. Que você tenha coragem, irmão, quando Deus te chamar, não ter mais vergonha e medo. Coragem de estar nu, despido de toda a religiosidade, de todas as dúvidas, de toda a resistência. Talvez você está lutando com Deus há um bom tempo, resistindo à sua vontade, resistindo a entrar nesse lugar secreto, teimando em não abrir mão de coisas para Ele. E Deus fala: para você seguir na revelação, você precisa passar por essas etapas. E Deus respeita você. Deus respeita a nossa fome, irmão. Deus fala: venham todo mundo e comam. Deus não fala assim: quem tem fome e sede, venha e coma. Deus não obriga você a comer nunca. Deus nem prende você na sua presença. Deus é tão Pai, Ele tem tanta certeza do que Ele está fazendo, que Ele não tem nenhum problema em deixar você sair. Deus não faz igual a nós homens, que não tem toda a total revelação, que nós prendemos pessoas com estratégias, com medo de perdê-las. Deus nunca prende filho. Deus libera. Paternidade não é você trazer para você, é você trazer para Deus. Paternidade não é você criar para você, é você criar para Deus. Deus não tem problema de liberar você, Ele não tem medo de perder você, Ele não conhece derrota. Então Ele libera, porque tudo que diz respeito à sua identidade está guardada com Ele. Você até pode querer sair, mas a sua identidade fica retida nas suas mãos, porque quem você é está escrito na palma das suas mãos. Você vai. Talvez você pode estar vivendo isso, andando por vários lugares, tentando dar um balão em Deus, se enganando numa vida de crente. Quantas vezes, irmãos? Essa semana mesmo eu estava orando: Deus, eu não aguento mais. Eu preciso de uma dose mais forte.
Porque o que eu experimentei ontem, irmão, entenda uma coisa, não é suficiente para hoje. Deus, ele é esganado, porque Deus não aceita parte de você. Deus não vai descansar enquanto ele não tiver você todinho para ele. Todinho. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos a Ti. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o Teu santo nome. Vem, Deus, com a Tua ternura, Pai. Nós queremos, Senhor, ter a revelação de quem Tu és, Pai, para que nós possamos descobrir também quem nós somos, como Pedro descobriu. Pedro só descobriu quem ele era quando ele descobriu quem Jesus era. Flua nesse lugar, Pai. Flua e traga a cura, Deus, em nome de Jesus.